Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo. E hoje escolhi um tema diferente para não ser sempre a mesma coisa. Eu sei que há pessoal aí que vê o canal que gosta de automobilismo. E hoje resolvi falar de Fórmula 1, mais especificamente de 3 génios que marcaram a Fórmula 1. Um deles ainda está no ativo e não vou falar de pilotos. Vou falar de alguém que tem uma importância fulcral nos bons resultados das equipas de Fórmula 1, mas que não são pessoas tão mediáticas como os pilotos, só mesmo para quem está mais ligado ao desporto automóvel é que isto tem só folhas, fazem bastante educar, é que conhece o trabalho deles, porque na Fórmula 1 ou no desporto motorizado em geral não basta ser bom piloto. Para se obter resultados é preciso ter uma boa máquina. No futebol, por exemplo, basta ter habilidade porque a bola é igual para todos. Na Fórmula 1 já não é assim, porque é importante que a máquina seja competitiva, porque senão o piloto, por muito bom que seja, se o carro não andar, não vai a lado nenhum. E então, queria falar dos engenheiros, dos engenheiros que projetam os carros de Fórmula 1. Então são esses 3 génios que eu queria falar: Colin Chapman, Gordon Murray e Adrian Newey. E por ordem cronológica, o Colin Chapman foi o fundador da Lotus e provavelmente o melhor engenheiro que passou pela Fórmula 1. Mudou completamente a Fórmula 1, inventou os carros de Fórmula, inventou a Fórmula 1 moderna. Colin Chapman foi o primeiro a perceber que a aerodinâmica era fundamental num carro de Fórmula 1. Ele de formação era engenheiro aeronáutico e já há muitos anos que trabalhava na aeronáutica e começou a perceber que a aerodinâmica era uma coisa fundamental para o desempenho de um carro de Fórmula 1. E percebeu também que se desenhasse um carro de Fórmula 1 como uma asa de um avião, mas invertida, que o carro, em vez de levantar voo, era esmagado para o chão, contra o chão ou contra a pista, e com isso conseguia muito mais aderência. E foi essa a base de trabalho do Colin Chapman. A primeira coisa que ele fez foi mudar o motor da frente do carro para trás, como se usa atualmente. Não foi o primeiro a usar essa solução, mas foi o primeiro a torná-la, a apostar claramente nela e a torná-la fiável. Depois foi o primeiro a usar os ailerons, as asas, para criar downforce. Foi o primeiro, foi ele que inventou os push rods. Se virem os carros de Fórmula 1 mais antigos, os amortecedores eram montados fora da carroceria, nos braços de suspensão. Ele pô-los para dentro da carroceria em posição horizontal em frente ao volante, como ainda se utiliza atualmente, e passaram a ser acionados por push rods. Depois inventou aquilo que deu
à Lotus uma vantagem enorme enquanto não foi proibido pela FIA. Foi os efeitos de solo. Como os carros são muito baixos, o ar que passa por baixo do carro cria um baco que suga o carro para o chão, e quanto mais depressa o carro andar, maior é o vácuo e maior é a pressão que se cria e mais o carro tinha aderência. Para isso o fundo tinha que ser completamente plano, tinha que ter aquelas saias laterais para que o ar não saísse pelos lados e saísse só por trás. Os carros tornaram-se estupidamente rápidos e perigosos, e aqui a solução acabou por ser proibida. O Chapman trocou o motor da frente para trás para que os carros ficassem com uma frente mais afunilada e mais aerodinâmica. Quando a FIA proibiu os efeitos de solo, o Colin Chapman já estava a trabalhar numa coisa que se chama no carro de chassi gêmeo, que era um carro que tinha dois chassis. Um chassi suportava a mecânica e outro chassi suportava a carroceria e toda a parte aerodinâmica. O chassi que suportava a mecânica inclinava em curva, mexia-se em curva normalmente. O chassi que suportava a parte aerodinâmica estava sempre horizontal. Podemos dizer que o objetivo era o mesmo depois do que foi feito com as suspensões ativas. O objetivo das suspensões ativas era manter o carro sempre horizontal em curva para que a eficiência aerodinâmica fosse muito maior. O carro de chassi gêmeo nunca chegou a correr, porque foi proibido antes de começar a correr. A Ferrari e as outras, quando viram que iam ser mais uma vez ultrapassadas pelo gênio de Chapman, fizeram pressão para que o carro fosse banido e nunca chegou a correr. O Chapman tinha uma regra base que ele dizia que os carros para andar não precisam de ser potentes, precisam de ser leves. Por isso é que todos os lotes eram pequenos, com motores pequenos, com pouca potência, mas andavam que se fartavam porque eram leves. Portanto, e o Chapman desenhou aqueles carros todos da Lotus, aqueles carros famosos, aqueles do John Player Special, todo o carro da Lotus, os anos de ouro da Lotus foram todos com base nas criações do Chapman. Depois, mais tarde, o que aconteceu foi que o Chapman meteu-se lá naquela história da DeLorean, aquilo levou à falência e a Lotus depois caiu bastante com isso. Ali no início dos anos 80, finais dos anos 70, início dos anos 80, apareceu alguém na Fórmula 1 que era o Gordon Murray. Gordon Murray é formado em engenharia automóvel e é sul-africano e veio para a Inglaterra com o objetivo de arranjar um trabalho como engenheiro na Lotus. A premissa ou a regra base dos carros do Murray, ele é um confesso fã do Chapman, a regra era exatamente a mesma, a regra básica era a mesma, carros leves, que carros para andar tinham que ser leves. Tudo funciona melhor se um carro for leve, principalmente as suspensões. Não conseguiu trabalhar para a Lotus,
mas casualmente encontrou alguém que estava na Brabham e Gordon Murray foi trabalhar para a Brabham, desenhou aqueles Brabham BMW Turbo, que foram campeões do mundo com o Piquet em 81 e 83. Teve a sorte também, uma sorte mútua. O Piquet teve a sorte de encontrar o Murray e o Murray teve a sorte de encontrar o Piquet, porque o Piquet deve ser o piloto sempre que mais percebia de mecânica automóvel e que mais dominava todas as áreas da mecânica automóvel. Era um gajo com um espírito muito criativo. Ele, quando foi para a Fórmula 2, foi o primeiro a aquecer os pneus. Ele descobriu que na Inglaterra os carros nas primeiras voltas não funcionavam em condições porque, devido ao clima frio, os pneus não funcionavam. Arranjam uns fogareiros, aqueceu os pneus às escondidas das outras equipas, para eles não perceberem a marosca. O Piquet já tinha inventado lá para o carro dele de Fórmula 2 um repartidor de travagem que permitia afinar a travagem de dentro do habitáculo. Os ingleses não percebiam porque é que ele conseguia andar tão bem na chuva, porque ele afinava a travagem quase de curva a curva. Nem a Fórmula 1 tinha isso. O Piquet percebia e percebe muito de mecânica. O Murray percebia de engenharia automóvel também, um espírito muito criativo. Desenhou aqueles Brabhams que foram campeões do mundo. Desenhou aquele Brabham que tinha a ventoinha na traseira para acelerar o vento que passava por baixo do carro, para conseguir mais apoio aerodinâmico. Esse carro só correu uma vez com o Niki Lauda. Oficialmente nunca foi banido, mas eles tinham a noção de se continuassem a correr que ia ser banido, porque logo na primeira corrida tenho ideia que o Niki Lauda ganhou a corrida assim com uma perna às costas. Portanto, Murray desenhou os Brabham que foram campeões do mundo com um Piquet, e quando deixou a Brabham passou para a McLaren e desenhou aqueles carros todos de sucesso da McLaren ali nos anos 80, 90. Foi o Murray que desenhou o famoso MP4, que permitiu ao Senna ser campeão do mundo. Todos aqueles carros, aquela linhagem de carros ali, daqueles McLaren Honda, que tiveram um enorme sucesso, foram todos desenhados pelo Murray. Depois da McLaren, ele afastou-se um bocadinho da Fórmula 1 e trabalha por conta própria. Foi ele que desenhou o McLaren F1, mas o McLaren F1, aquele carro de estrada ali dos anos 90, salvo erro, carro de estrada que tem um motor BMW, que tem o V12 BMW, que é um carro icónico da indústria automóvel. E tem uma coleção de carros muito porreira, mas como ele diz, na coleção dele não se encontra carros, grandes máquinas, grandes bombas. São tudo carros leves e rápidos e eficazes. O carro maior que ele lá tem é um CLR porque era produzido pela McLaren e ofereceram-lhe um. E foi alguém que apurou o trabalho começado pelo Chapman. Carros pequenos, baixos e esguios que se comportavam muito bem e tiveram o sucesso que tiveram. Enquanto isso, surgia nos Estados Unidos um outro engenheiro inglês, engenheiro aerodinâmico, o Adrian Newey, em inglês, mas começou a carreira nas corridas na kart. Foi o Adrian Newey
Bem, vou para o outro lado, que a caminhar ali nas folhas faz-me um basqueiro do caraças. Portanto, o Adrian Newey começou a trabalhar nas corridas nos Estados Unidos, na kart. Foi ele que desenhou o carro, o March, do Alonso Jr., que ganhou as 500 milhas de Daytona e foi um carro com bastante sucesso. Depois trabalhou para a Newman Haas e depois, quando regressou à Fórmula 1, o primeiro carro que ele desenhou na Fórmula 1 foi o March Leyton-House, que correu durante 2 épocas, e daí passou para a Williams. O Adrian Newey desenhou aqueles Williams Renault dali dos anos 90 que ganharam tudo que havia para ganhar. Eram uns carros fantásticos, com o motor da Renault também era um motor bastante evoluído, com as válvulas pneumáticas e aquela cena toda, mas decididamente o chassi do carro e todo o funcionamento do carro era muito bom. Era tão bom que até o Damon Hill conseguiu ser campeão do mundo. Depois do trabalho no Williams, passou para a McLaren e desenhou aqueles carros todos ali do final dos anos 90 até 2005, 2007, salvo erro. Para aqueles carros cinzentos que tinham o patrocínio da West, onde corria o Hakkinen e o Coulthard, que ainda ganharam uns campeonatos do mundo. Os carros eram muito bons, o problema é que o Schumacher conseguiu fazer do Ferrari um carro excepcional e um carro bom, aliado mais à habilidade do Schumacher para correr e para pôr os outros fora de pista, deram aqueles títulos todos à Ferrari, mas aqueles McLaren dessa época também eram carros muito bons. Quando deixou a McLaren, Newey passou-se para a Red Bull em 2007, salvo erro, por aí. E pronto, e desde que o Newey foi para a Red Bull, é o que se vê, não é? A Red Bull tem ganho o que tem ganho, seja quem seja o piloto, aquilo anda muito bem. O Pérez até consegue ser segundo com aqueles carros, até conseguia ganhar corridas com aqueles carros. Foram os carros que deram os títulos ao Vettel e agora ao Max e essas coisas todas. A Red Bull, agora do meio da época para cá, desde que se soube que o Adrian Newey ia passar para a Aston Martin no fim do ano, ou no princípio do próximo ano, aquilo caiu a pique. Agora eles vêm-se à rasca para ganhar uma corrida, têm que andar a fazer maroscas à moda do Schumacher, como fizeram agora nos Estados Unidos, para conseguir um terceiro lugar. Ou melhor, têm que contar com a benevolência dos fiscais da FIA para conseguirem deixar passar aquele antidesportivismo do Max. Estou curioso agora com o trabalho que o Adrian Newey vai desenvolver na Aston Martin. Tem lá um piloto que é muito bom a desenvolver carros, além de bom piloto e muito experiente, é bom a desenvolver carros, que é o Alonso, Fernando Alonso. Eu gosto muito de Fernando Alonso como piloto. Já podia ser campeão do mundo mais vezes, mas está sempre na hora errada e na equipa errada. Está sempre na equipa errada à hora errada. Portanto, estou curioso para ver como é que vai evoluir a Aston Martin. Gostava que a Aston Martin fosse capaz de ganhar corridas, porque é uma marca que eu gosto, porque tenho o Alonso, que é um piloto que eu gosto,
e porque tenho o Adrian Newey, que é um dos génios da Fórmula 1. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo fascículo.